21 de fevereiro de 2018, estou aqui no Tribunal do Júri do nosso fórum da cidade de Brusque, porque hoje vai acontecer uma palestra, né, muito importante. Toda palestra, toda troca de informações são muito importantes, necessárias, né, para cada um de nós aprender mais, conhecer mais, até um assunto tão peculiar, tão importante que é a adoção. Doutora Silvana do Monte Moreira, advogada, alagoana de coração de nascimento, morando no Rio de Janeiro já há uns 30 anos, né? Dividida, né? Alagoana, carioca, presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro do Direito da Família e diretora jurídica da ANGAAD, né? Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Né? Então, apresentado, me sinto muito lisonjeado em recebê-lo aqui no canal 24 Horas, né? E se sinta em casa aqui, porque é uma missão, né? Falar de adoção, eu tenho certeza que trabalhar com o ser humano, trabalhar com pai, com mãe, trabalhar com sonho, aquela coisa que a mãe que não pôde ter seu filho, né? Ou que perdeu seu filho e precisa buscar um novo caminho, uma lacuna que ficou no coração ou tem aberta. Então a adoção não é só por isso, mas é pelo envolvimento. Acredito muito que até aqueles pais que têm filhos naturais se sintam, muitas vezes, querendo até poder dar um novo momento na vida deles. Então a adoção ela é muito mais do que simplesmente uma palavra, olha, eu não fui mãe, eu não posso ser mãe, eu não posso ser pai, então nós vamos adotar. Eu acredito que a adoção ela é muito mais, até pela responsabilidade de que é ser pai e ser mãe, né? Que poucos entendem a responsabilidade disso. Mas com a palavra, a doutora Silvana do Monte Moreira, prazer, privilégio estar aqui com você. Agradeço bastante e entendo que as famílias adotivas, aquelas que abraçam como seu um filho gerado em outro útero, elas têm o mesmo DNA, que é o DNA da alma, do espírito, né? Então, aquelas crianças já eram filhos, só precisavam de um caminho diferenciado, que não a gestação, para se tornar filho daquela família, porque nada acontece por acaso. Existe todo um procedimento de preparação, a pessoa se habilita, passa por psicólogo, assistente social, curso de formação, entrevistas, contado para ela a realidade da adoção no Brasil. Afinal de contas, hoje a gente tem mais de 47 mil crianças em acolhimento institucional e familiar, né? É um contingente muito grande. A gente mostra para essas pessoas a realidade, né? Qual é o perfil real, qual é a criança real, qual é a criança e adolescente que está precisando de uma família. Silvana, a minha filha, eu já comentei isso na outra entrevista, a minha filha mora num outro país, né? Onde a responsabilidade de ser mãe e ser pai não é que é cobrada, né? Existe não o assistencialismo, existe uma assistente social através de uma ligação com as escolas, né, que vai acompanhando aquele aluno, aquela aluna, né, se for detectado algum problema de não ir bem na escola, né? Se ela tem algum problema na escola, o que acontece? Essa assistente social ou esse assistente social vai na casa da mãe e do pai, ver por que o rendimento desse aluno ou dessa aluna não vai bem. E nessa ida, né, o que acontece? Verifica-se que se tem pai drogado, se tem pai alcoólatra, se tem mãe com problema de droga, etc. e tal. Isso numa outra etapa. Mas a primeira etapa é saber por que essa criança vai mal na escola. Ou ela tem problemas de aprendizado e tal. Então, eu levei um susto quando eu cheguei, né, de entender isso, porque o que tem? Não, tem tudo a ver, porque é um problema gerado na relação de pai e mãe que essa criança está enfrentando ou absorvendo problemas, né? E o que acontece nesse país em questão? E, na verdade, nos países próximos. Se for detectado e se não for mudada essa regra, o Estado vai lá, tira essa criança do pai e da mãe e coloca para adoção. É um negócio duro, até o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo aí, vai, pô, mas acontece, né? Isso na Inglaterra, isso na Itália, isso em Portugal, na Espanha. Se for detectado, principalmente, eu estou falando do Reino Unido especificamente, se for detectado, se o pai e a mãe é drogado, alcoólatra, e tem problema realmente da estrutura familiar, que é culpa do pai e da mãe, que não está passando a responsabilidade para essa criança, o Estado vai lá, tira e coloca para adoção. Isso é um processo que não é muito demorado, é impressionante a agilização. Muitos vão dizer, nossa, isso é um absurdo, tirar da mãe e do pai, mas eu vejo que se a nossa sociedade está sofrendo tantos problemas hoje, é muito, sem querer julgar, você é uma especialista da área, você vai falar com mais conhecimento do que eu, falta de pai e de mãe, ou na verdade, falta de pai e mãe para poder
orientar, proteger, dizer, esse é o caminho, esse não é. Porque, como eu sempre falo, né, criar filho falando sim é a coisa mais fácil. Queria que você falasse um pouco dessa, obviamente, como você é uma pessoa estudiosa no assunto, tens conhecimento de como funciona isso lá fora, né? E, na verdade, eu vejo que, apesar de alguns entenderem que isso é muito duro, mas eu vejo que é uma solução para a gente ter uma sociedade melhor também, né? O que você falou são indícios de negligência, de maus tratos, que também funcionam da mesma forma no Brasil, tanto com relação à escola, como em relação ao serviço de saúde. Se a criança chegar várias vezes com algum membro quebrado, ou com manchas roxas na pele, coisas do gênero. Ou se tiver um comportamento diferenciado, né, excessivamente sexualizado, por exemplo, que pode indicar, né, um abuso sexual, eventual abuso sexual. Então, nós fazemos esse tipo também de acompanhamento dentro da precariedade dos serviços que são oferecidos no país. Lamentavelmente, a gente vive em um país de crise, onde o ser humano não é tão valorizado quanto deveria ser, principalmente o ser humano criança e adolescente, que são os únicos sujeitos de direito, pela Constituição Federal, a quem foi concedido prioridade absoluta, e pelo qual o melhor interesse tem que ser sempre buscado em todas as situações. Então, seria o mundo ideal se a gente não tivesse, por exemplo, um processo de destituição de poder familiar, que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, o Ministério da Justiça divulgou uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria, que detectou um tempo médio para a destituição do poder familiar de 7 anos e meio. Isso apresentado, na época, pela Secretaria de Direitos Humanos, publicamente, não é nada confidencial, e se alguém jogar no Google, localiza esse estudo, quando, na realidade, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que a destituição do poder familiar deve transcorrer em 120 dias. Então, é que você pode imaginar 7 anos e meio. Digamos que a criança entrou na entidade de acolhimento institucional ou no acolhimento familiar aos 2 anos de idade. 7 anos e meio para a destituição do poder familiar, e aí ela seria inserida no Cadastro Nacional de Adoção como apta a ser adotada. Nós já temos aí 9 anos e meio. Quer dizer que esse processo lento, com certeza, imagina a cabeça de uma criança vivenciando tais situações, né? Então a gente vê que o Estado realmente ele tem os seus percalços de trazer esse problema para a solução da cabeça dessa criança, porque, na verdade, quando eu falo esse assunto não, volto a dizer, não é assistencialismo, né? É proteção para essa criança, para o futuro dela, para ter uma sociedade melhor. Então, por isso, lá, eu não sabia, até me desculpe, que nós temos esse procedimento, mas que ele se tornou tão lento que, na verdade, ele não existe. Desculpa falar assim. Sim, exatamente isso. Eu acho que o cuidado, né, a criança e adolescente no Brasil é precário demais. Com base nisso, né, com base nessas pesquisas, ano passado foi promulgada a Lei 13.509, de 2017, em novembro, que diminui os prazos ainda mais. Ou seja, as crianças que estejam em acolhimento institucional ou familiar, elas vão ter que ser reavaliadas a cada 3 meses. Antes, era de 6 em 6 meses audiências que eram realizadas, agora serão de 3 em 3 meses. O processo de adoção, que não tinha prazo para terminar, agora tem um prazo de 120 dias, que pode ser prorrogado uma única vez por mais 120 dias, e desde que por decisão fundamentada do juízo responsável. Então, a gente caminhou, de novembro para cá, uma celeridade de prazos em atendimento ao melhor interesse da criança e ao fato de que a criança é um sujeito especial em desenvolvimento. Ou seja, o que conta para a criança na infância, que vai de 0 a 11 anos, 11 meses e alguns dias, é muito curto. A infância é muito curta para ser desperdiçada num abrigo sem estímulo, sem amor, sem carinho, sem o olho de uma mãe, sem o olhar de um pai, sem o cuidado, sem o colo, sem amor. Silvana, um abraço para a Elaine também, né? Está aqui, um abraço para ela. Ela está nos vendo aqui na entrevista. Um fato muito triste, mas muito triste, de uma criança adotada aconteceu em nossa cidade. Essa criança veio ela veio se matar. Ela suicidou-se, né? E o porquê que ela suicidou-se, né? Tinha carinho, tinha amor e tal. Ficou uma coisa guardada na cabeça dessa criança, na escola que ela estudava, aqui em Brusque, um bullying.
Porque as meninas que estavam perto dela na escola dela faziam adotada, adotada, adotada. Então, a criança adotada, ela já vem com um certo estigma, né? Você imagina, e eu não estou falando isso por falar, eu estou falando coisas que eu escutei da mãe e do pai, eles estão sofrendo um monte, fica aqui meu abraço para eles, por questão ética que não vou falar nome, mas é uma coisa assim que me toca, essa coisa do bullying, que muita gente pensa que o bullying é uma coisa assim, que não é tão grave, mas essa criança, moça já, ela veio se matar o ano passado, no final do ano, lamentavelmente, muito triste isso, que é uma história real. A pessoa ficou com uma sequela que carregou ela durante a vida dela, ela sendo adotada com muito amor em casa, com muito carinho, né? Não tenho dúvida de afirmar isso, mas o bullying exercido porque ela era uma criança adotada mexeu com a cabeça dela de um jeito que isso não teve mais como salvaguardar. Mesmo com todo o trabalho com psiquiatra, etc. e tal. Isso é uma coisa que aconteceu em Brusque, mas eu acho que não é só Brusque, não é só a cabeça dessa menina que veio a fazer isso, né? Isso é uma coisa que infelizmente acontece, né? A gente tem buscado mudar essa realidade da seguinte forma. Quando você é adotado, você é escolhido e escolheu. É algo assim quase que sublime, a chance de escolher os pais e a chance de ser escolhido por esses pais. Então, a partir do momento que a criança, o adolescente, ela se empodera dessa questão da escolha e que ela sabe que o que importa para ela é ter com aquela família, a primeira coisa que eu falei aqui, o DNA da alma, ela tem orgulho de ser adotada. Até porque, para você se tornar família, marido, filho, genro, tio, você tem que ser adotado. Porque biológico todos nós somos. Eu sou biológica, você é biológica. Mas nós fomos adotados no momento em que a gente se transformou em família. Então, a gente tem que aprender, na realidade, é adotar os nossos entes biológicos, para que a gente possa dar a ele todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado que a gente dá ao filho adotivo. Nossa sociedade, ela, eu não gosto de falar essa palavra, podre, né? Que nem todo mundo é podre, né? Mas lidar com o ser humano é complicado, né? Muito complicado. Não tem nada mais complexo do que o cérebro humano, né? Nós somos caixinha de surpresa ou uma caixinha de Pandora. Eu não sei exatamente o que é que a gente é. Mas é difícil, é muito difícil. Uma das coisas que está acontecendo de forma, eu acho que é novidade, né, no Brasil, é a adoção de rapazes que vivem, né, o casal homem e o casal mulher, né? Isso é uma coisa assim no meio de adoção? Não necessariamente, né? As adoções homoafetivas, elas já ocorriam de forma até complicada, porque é um casal homo, digamos, 2 rapazes ou 2 moças, apenas um se habilitava à adoção, apenas um adotava, com medo de não ser aceita aquela relação homoafetiva. Hoje em dia isso não existe, até porque quando você só permitia que um adotasse, você estava tirando daquela criança o direito à dupla parentalidade, direito a alimentos, a direitos sucessórios, né? E hoje não. Hoje a adoção homoafetiva é uma realidade, não há no Brasil estado, fórum, comarca ou juízo que negue a adoção homoafetiva. O que é importante para a adoção sempre será o atendimento no melhor interesse da criança. Tá? Então, se forem 2 pais, se forem 2 mães, se for um pai e uma mãe sozinho, um pai sozinho, não tem qualquer tipo de problema. E a gente já está em outra instância. A gente hoje já fala em multiparentalidade e poliafetividade. Então, a gente já tem hoje no Brasil certidões de nascimento com 2 mães e um pai, ou 2 pais e uma mãe. Então, qual é o prejuízo da criança? Nenhum. Ela vai ter 6 avós. Olha que maravilha, ficar no colinho 6 vezes, é bom demais, não é? Agora uma pergunta, né? Olha, a pergunta ela é forte, né? Eu sou de uma geração e eu aceito tudo, eu respeito tudo. Evidentemente, eu tenho 2 netas, um neto, eu não sei o dia de amanhã, né? Então a pergunta não é do banana, né? A pergunta é de um horizonte maior, né? De uma cidade, de pessoas, de convivência, tá? A cabeça dessa criança que é adotada, com todo o respeito, cada um escolhe o seu caminho e a sua opção, pelo amor de Deus. Eu aqui não estou... Posso te corrigir? Fala. É orientação, jamais opção. Ok, orientação, tá? Então, cada um tem sua orientação e respeito muito isso, de coração mesmo falo isso, tá?
Essa criança que ela tem um papai e outro papai, ou mamãe e mamãe, não tem problema na sua cabecinha? Não pode ter? Pela sociedade que você sabe que é meia podre? A sociedade é preconceituosa, né? Se eu e você nos casarmos e adotarmos uma criança negra, o nosso filho vai sofrer por conta da sua etnia, como se aquela cor de pele o diferenciasse de você e de mim. Ele é simplesmente uma pessoa, um ser humano com a cor diferenciada. E qual é o problema? Nenhum. As pesquisas internacionais, a gente ainda não tem pesquisa em nível científico no Brasil, elas comprovam que tão bem cuidam de um filho, um pai e uma mãe, como duas mães ou dois pais. E que, na realidade, os casais homoafetivos eles conseguem dar até um pouco mais do que nós, héteros, conseguimos dar, porque eles passaram a vida inteira em sofrimento por conta de uma orientação sexual que recentemente saiu do armário. Então, o que eles buscam é que o fruto do amor não sofra nem a metade, nem um terço, nem 10% do que eles sofreram. Então, todo o cuidado envolve essas crianças. São casais absolutamente afetivos, assim como são afetivos os solteiros homoafetivos que adotam. Entendo eu que o que precisa ser corrigido, não só no Brasil, mas no mundo, é a sociedade, é esse estigma do preconceito que a gente tem que dissipar, acabar. Tá? A gente é humano, a nossa raça é única. Ser humano, seja ele negro, indígena, amarelo, verde, azul, tenha vindo de Marte, seja ele hétero, seja ele qualquer orientação que for, poliafetivo, transexual, transgênero, o que for. O que importa é acolher, amar e dar dignidade àquela criança que está sendo adotada. Para a gente encerrar, esses preconceitos, a quebra do preconceito, uma questão educacional, uma questão de formação, como a gente quebra isso? Porque o coitadinho lá, todo mundo, desculpa a palavra coitadinho, mas eu sinto pena de coração, porque todo mundo vai, a maioria, que é uma criancinha, uma menininha loirinha, de olhinho verde ou azul, um menininho bonitinho e tal, olha, mas pode ter no máximo 3 a 2 anos, porque eu quero isso, mas eu tenho que ser essas características. É muito raro, desculpe, vocês são especializados nesse segmento. Eu quero uma de cor, um rapazinho de 9, inclusive se tiver irmão, pode vir em casa que eu vou adotar também, pode ser negro, pode ser amarelo, que eu quero adotar. Então, como quebrar isso? Vou te fazer uma pergunta. Quando você se apaixonou pela primeira vez, você olhou o seu amor? Olha, jamais, né? A gente, quando se apaixona, se apaixona. Mas você a viu? Eu a vi. A gente dificilmente vai se apaixonar pelo que a gente não vê. Então, nós temos, lamentavelmente, na maior parte do Brasil, abrigos de portas fechadas. Abrigo de portas? Isso é um crime. Onde você não tem direito de visitar a criança que está disponibilizada à adoção e como aquelas crianças estão cerceadas do direito de visitação. É como se fosse uma prisão por um crime não cometido. Na realidade, elas são vítimas, né? E sem sequer o direito de ser visitado. Nós temos no Rio de Janeiro um projeto levado pela Terceira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, onde todas as pessoas que querem se habilitar à adoção precisam passar pelos abrigos. Abrigo de bebê? Não. Ninguém precisa de estímulo para adotar um recém-nascido, saudável, branco, do olho azul. Não precisa. Mas abrigo de crianças com deficiência, abrigo de crianças acamadas, a gente hoje tem a microcefalia com uma realidade terrível no Brasil, e essas crianças precisam de amor, de carinho, de cuidado. Abrigo que tenha crianças maiores, grupos de irmãos, na realidade não é abrigo, a gente agora chama instituição de acolhimento, né? Mudou, é o acolhimento, é o acolher e não abrigar. Então, as pessoas, quando olham uma criancinha com paralisia cerebral, gente, mas bateu, sabe? E aí muda o perfil. Ou olha, uma menina de 14 anos nunca pensou em adotar uma menina de 14 anos e começa a repensar o perfil. Não significa que vai, a visita no dia seguinte está adotando a menina de 14 anos se o seu perfil era de 3.
Não, você vai passar por novos estudos psicológicos, vai passar por tudo para ver se você realmente tem capacidade de maternar ou paternar um adolescente de 14 anos que tem suas particularidades. Mas é um projeto que dá visibilidade às crianças, né? O nome do projeto é Abrigo de Portas Abertas, e onde essas pessoas vão acompanhadas por um psicólogo, por um assistente social, por uma rede que faz com que aquela visitação jamais tenha cunho adotivo. O cunho da visitação que as crianças sabem chegou a equipe de animação. E a equipe faz bolinha, a equipe dança funk, vai até o chão, depois não levanta. É uma coisa terrível, entendeu? E a gente pula a corda, a gente faz bolinha de sabão, a gente leva muito lanche, a gente come, a gente conversa, a gente lê livro para eles, faz teatrinho, depois a gente beija, se despede, até a próxima visitação. Por que demora tanto, ou isso é um passado, demora tanto para adotar no Brasil? A gente tem alguns problemas. Primeiro o abrigo que não tem a porta aberta, né, que a gente precisa abrir a porta de todos os abrigos no Brasil. Segundo, a necessidade que os habilitandos tenham de que a adoção atende ao melhor interesse da criança e não ao seu interesse próprio. E qual é a criança que se encontra acolhida? Aquela maior de 7 anos, aquela com grupo de irmãos, aquela com alguma patologia como HIV, citomegalovírus, microcefalia. Então, o que a gente precisa é trabalhar sempre as adoções necessárias. É que todos saibam que as crianças reais não são as crianças idealizadas. Porque eu posso idealizar um bebê igual a você, com olhinho azul, lindo, saudável, fofinho. Mas a criança que está no abrigo me aguardando é um bebê negro, magro, que sofreu maus tratos. Então, o que a gente precisa é que o ideal seja o real. Que as pessoas tomem ciência da realidade das crianças em acolhimento institucional no Brasil. E que a gente abra o perfil, abra o coração para essas crianças, para a gente dar a elas a oportunidade de serem filhos. A palestra começa hoje à noite lá no Bandeirante, né, Elaine? Né? A partir de que horas lá? 7h30. A partir hoje, né? Na verdade, nós estamos gravando isso aqui no Tribunal do Júri aqui do nosso fórum, da comarca de Brusque. O convite está feito. É claro que essa matéria ela vai repercutir durante a semana, mas o encontro do pessoal é sempre no Bandeirante? Segunda, quarta-feira do mês, sempre. Segunda, quarta-feira do mês. Excepcionalmente hoje, pela palestra aqui dessa figura maravilhosa, doutora Silvana. O meu abraço, meu carinho, né? E que o pessoal lá de Brasília, e na verdade, muita gente boa nós temos no Brasil, né? Graças a Deus. Sempre temos gente boa. Eu sempre falo assim, não é todo mundo que é bandido, não é todo mundo que carrega mala de dinheiro, que tem dinheiro em apartamento, né? Então nós temos, se Deus quiser, um dia, e esse dia tomara a Deus que não demore tanto, né? Um país que seja governado por pessoas que respeitem as pessoas, respeitem a família, respeitem a Deus acima de tudo, né? E que a gente tenha um país melhor, que nós merecemos isso. Eu sinto pena, no sentido não literal da palavra, um sentimento assim de dor, de ver tantas crianças sofrendo por causa de que não tem um pai verdadeiro, não tem a mãe verdadeira, são egoístas, vão para o vício, não sabem, nunca souberam o que é ser pai e ser mãe. Eu tenho um exemplo em casa maravilhoso que é meu pai, me desculpe lembrar do meu pai aqui, eu estou emocionado. Com 7 anos perdeu pai e mãe, mas ele nunca reclamou da vida, era uma pessoa amável, feliz, alegre, nunca vi meu pai reclamar da vida, nunca vi ele comparar vizinho, um carro, um problema, era uma pessoa espetacular, mesmo sendo órfão de pai e de mãe com 7 anos. Os irmãos criaram eles e jamais vi meu pai triste. Então eu vejo assim que a família continua sendo essência. E tomara a Deus que as famílias vençam essa batalha da gente enfrentar um governo que não é governo e já faz tempo, não é só por causa dessa mala aí, já vem há muitos anos o faz de conta no Brasil. E tomara a Deus que um dia a gente tenha dignidade e respeito ao povo brasileiro, às famílias e principalmente essas novas gerações, as crianças que estão aí. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar dessa realidade que é tão necessária ser difundida no Brasil. Obrigada, Banana. Obrigado a você. Obrigado, Elaine. Né? Como é que chama a moça? Isabel. Um beijo para a Isabel, para a Elaine, para a doutora Silvana e a todos aqueles, né,
que tem uma busca da gente valorizar o amor, a fraternidade e o respeito para as pessoas. Daqui a pouco a gente volta.